confessar uma coisa. Nas últimas aulas eu tenho sentido a galera cada vez mais displicente. E alguns até dormindo, Gabriel, na minha aula. Eu falei, que loucura, uma coisa que a gente não tinha visto. Aí ele, o quê? Tu, cara, a galera tem medo de ti? Aí eu, pois então, Gabriel, eu tô um pouco cansado, né? Meu plano físico acabou, eu tô jogando só na raça. Coração no ponto da chuteira, tá ainda no automático. Então, às vezes, para não me desgastar tanto, eu tenho feito vistas grossas para esses fenômenos bizarros. Mas como é que está a expulsão? Pode expulsar à vontade? Como é que tá? Não, tu aponta lá e tal, e vai embora. Aí eu falei, mas quantos? Assim, 10, 15? Ele falou, não, manda aos pares, manda de 2 em 2. E funcionou muito bem quando eu falei isso no primeiro B. Eu fiquei muito mais magoado hoje no terceiro B. A displicência era muito maior. É uma displicência diferente. Aqui às vezes a galera tá mais agitadinha, não está prestando atenção na aula, mas está dispersa. E lá a galera está jogada, a aluna. Então eu fiquei muito magoado. Teve uma menina, inclusive, que me perguntou, professor, eu posso ficar lendo na tua aula? Ela estava com um livro, que o meu filho está lendo, eu fiquei apavorado. Não sei se é Ladrão de Raios, alguma coisa desse tipo. Meu filho adora coleções. E aí então ele fica lendo essas coleções. E aí ela olhou aquilo, eu até pensei, será que é pegadinha? Eu olhei se tinha alguma câmera além das normais, gravando. E eu tentei não ser grosso, eu pedi pra ela, falei pra ela que eu me senti muito ofendido se ela fizesse isso e tal, na primeira aula. Aí depois eu conversei com o Gabriel, fui todo feliz, né, no recreio, falei, cheguei rosnando já. Eu quero ver vadio dormir na minha aula. Quero ver vadio, e se vier o pai, eu vou falar na cara do pai, teu filho é vadio. Falei, aquele irmão, todo mundo já, os caras com cara bem feio. Os caras é vadio, o pessoal fica dizendo que você é vadio, né, cara? E que fique magoado o vadio. Então tá decidido, dormiu, vazou. Aê! Aê! Eu até empolgado, me senti macho agora. Outra coisa para tirar o nome de vida. Eu sempre falei, o estudo salva e o não estudo vai sofrer o inferno na terra. Aí eu terminei a criatura que estava lendo o livrinho infantil lá, sei lá, adolescente. Ela, não é que não é legal, o problema é o seguinte, se o cara já leu os livros do vestibular, entendeu? Se ele está em dia com a história. Então é na aula de física, né? Isso, e outra, mas assim, ó, é um livrinho que meu filho adora, é legal, e não precisa amadurecer rápido, pode demorar para amadurecer. E eu acho mais recomendável, melhor o cara atrasar o amadurecimento do que adiantar, certo? Eu fui um cara que, com 13, 14 anos, a galera conversava comigo e me achava, pô, tu é velho, cara, tu fala de um jeito que parece um velho. E isso não foi legal, no começo foi legal porque eu conseguia sair com a galera mais velha, pegar as menininhas mais velhas e tal, mas chegou uma hora que cara, não era legal aquilo, eu acampei só durante 3, 4 anos da minha vida, eu deveria ter acampado, feito coisa mais de criança, entendeu? Durante 10 anos. Então teve coisa na minha vida que eu agilizei que não foi legal. Eu não terminei doutorado antes, pelo contrário, no final das contas comecei a trabalhar mais cedo, por estar mais maduro e querer pagar as minhas contas, não admiti ver o meu pai pagando a minha conta. Aí então eu acabei atrasando a faculdade, tu vê. Então tem um lado ruim. Eu só não quero que tu confunda uma coisa. É muito comum o aluno sair magoado da aula, ele falou pra mim, eles choram, aí chamam o pai, aí eu falo, pai, vamos ver o vídeo junto, mostra a aula, aí o pai, realmente, não pode dizer e tal. Mas, pô, galera, o negócio é o seguinte. Negócio seguinte, galerinha. Na outra turma falaram, professor, não chega de revisão, vamos fazer exercício. Eu adorei. Comecei a fazer exercício na hora. Aí eu pedi revisão. É óbvio, né, cara? Comecei a fazer exercício. Lembra disso? Não lembra. Aí tive que fazer revisão. Só que eu fiz uma revisão monstro. Revisão assim, ó. Termologia, temperatura, médio grau de agitação das moléculas. Calor, energia térmica em movimento do quente para o frio. Energia térmica. Energia relacionada à temperatura. Energia interna. Energia relacionada à vibração das moléculas de dentro do corpo. Equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica. Corpo A está em equilíbrio térmico com B. B está em equilíbrio térmico com C. Logo eu posso concluir que A e C também estão em equilíbrio térmico, que é ter a mesma temperatura. Escalas termométricas, pontos fixos, joelho, pé, cabeça, pé. Simplifica o denominador. Aparece a expressão que a UFSC vai te fornecer para tu brincar
de escalas termométricas, de transformações de escalas termométricas. Cuidado! Isto é para temperatura única. Variação, 5 graus de variação em Celsius, corresponde a 9 de variação em Fahrenheit, que corresponde a 5 de variação em Kelvin. Temperatura, fórmula. Variação, temperatura, regra de 3. Lembrei. Condução. O calor é transmitido principalmente nos sólidos. Principalmente, não é somente. O calor é transmitido de átomo a átomo. Um átomo faz o outro vibrar, que faz o outro vibrar. Convecção ocorre nos líquidos e gases. O calor é transmitido devido à movimentação de massa. Qual é o exemplo de convecção aqui na sala de aula? A posição do ar-condicionado. Ou melhor, a maneira como o calor flui na sala de aula devido à utilização do aparelho condicionador de ar, porque ar-condicionado é o que é expelido por ele. Certo? O aparelho de ar-condicionado. Não existe, é o aparelho condicionador de ar. Concorda comigo? Claro que o físico está andando para isso, né? Fala, entendi, aquela coisinha que esfria. Certo? Mas o professor de português pode chiar. Aquilo ali não deve ser chamado de ar-condicionado. Ar-condicionado é o que ele espelha, ó. Tá batendo ar-condicionado em mim agora. A ar que foi condicionado pelo aparelho. Beleza? E isso é o objeto, condicionador de ar. Então, cuidado. Eu, nas minhas provas discursivas, né, em outras instituições, eu falo o seguinte. Exemplifique convecção. A galera escreve condicionador de ar. Eu boto errado. Não dou nada, porque é um absurdo. É o fluxo de calor em um ambiente com um aparelho condicionador de ar. Aí é legal. Ou melhor, o fluxo de calor dentro da geladeira. Vento. Vento é um exemplo de convecção. Vento, convecção. Sinônimos. Muito mais fácil. Beleza. Radiação e irradiação. Radiação e irradiação. Ondas eletro. 2 nomes importantes. Infravermelho e ultravioleta. São os 2 principais nomes. Todas as outras transmitem ao menos um pouquinho. Mas nada comparado com ultravioleta e infravermelho. Só para teres uma noção, 70% da energia emanada pelo Sol sai na faixa do infravermelho, 10% na faixa do ultravioleta, e os outros 20% estão espalhados nas outras radiações. Ocorre no vácuo. É só no vácuo, gente? Não. A única dessas fórmulas, dessas maneiras de transmissão de calor que pode ser cobrada matematicamente é a condução. Tem a ideia de fluxo de calor, que é a quantidade de calor dividido pelo tempo, e tem o fluxo de calor por condução, K vezes A vezes ΔT sobre L. L, coeficiente de condutibilidade térmica, a área da coisa que conecta a região quente e a região fria. ΔTzão é diferente de ΔTzinho, variação de tempo, variação de temperatura. L, a distância entre a superfície quente e a superfície fria. As 2 únicas fórmulas que geralmente não são cobradas na nossa região aqui, mas não custa citar. Além disso, brincar um pouquinho de calorimetria. O que é o Czão? Alguém lembra o nome do Czão? Quase! O Czão da física C é capacitância, parabéns! Capacidade é o nome, capacidade térmica nesse caso, naquele outro é capacidade elétrica. Capacidade térmica, Q dividido por ΔT, quantidade de calor dividido pelo tempo, calorias por grau Celsius, por exemplo. Czinho é característica de uma substância. Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Significado físico. Cada grama de água, para variar 1 grau Celsius, exige 1 caloria. Aliás, essa é a definição de caloria, né? A energia necessária para aquecer 1 grama de água, 1 grau Celsius. Que macete é a união do capacidade térmica com calor específico. Isola numa, substitui na outra. Quando é que é usado? Quando ocorre variação de temperatura. Que moleza é quando não ocorre variação de temperatura, mudança de estado. Trocas de calor. Misturou algo quente com algo frio. Qual é a temperatura final? Qual é o Czinho do material tal? Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Diagrama de fases é um diagrama que representa as fases que a matéria pode assumir dependendo da temperatura e da pressão. Sólido, líquido,
gasoso, ponto tríplice ou ponto triplo, parabéns, coexistem sólido, líquido e gasoso nessas pressões e temperaturas. Aqui, ponto crítico relacionado com a temperatura crítica. Acima dessa temperatura só existe o estado gasoso, que chamamos de gás. Abaixo o estado gasoso vem o nome de vapor. Curva da sublimação, curva da fusão, curva da vaporização. Vaporização pode ser ebulição lenta e natural, abaixo da temperatura de ebulição. Ebulição rápida e forçada, atinge uma temperatura específica. Calefação é a vaporização, ou seja, passagem do líquido para o gasoso, quase instantaneamente. A chapa quente recebendo água. Muito bem. E agora que a chapa esquentou, nós vamos fazer exercício. Vamos que vamos. Como? Obrigado. É verdade. Se esse diagrama é para uma substância com dilatação anômala ou normal? Normal, né? Substâncias que dilatam anomalamente, a curva da sublimação fica bem inclinada para o outro lado. Então, nesse caso, é uma substância anômala. Exemplo mais famoso é a água. Com aumento de pressão, ela pode ir do estado sólido para o estado líquido, explicando a patinação do gelo. Muito bem. Agora sim, vou selecionar alguns exercícios que sejam fáceis de serem acompanhados para quem está sem o material.